sei porque esse tema foi escolhido, mas ele acaba sendo muito oportuno, porque é mês de dezembro. Mês de dezembro a gente tem uma tendência a lembrar mais da família de Jesus e inspirar os acontecimentos que teve naquela época, né? Então Maria, mãe de Jesus, ela é um personagem importante na história do Evangelho. E o tema específico é a difícil missão da mãe de Jesus, Maria. Foi difícil para Maria? Quando fala em difícil, fácil, difícil, isso é relativo. E tem coisa que a gente acha difícil, a gente vê alguma pessoa e fala assim, que ela está passando é muito difícil, mas a pessoa não sente assim. E tem coisa que a gente julga que não é tão pesado, mas a pessoa que está passando por aquele problema, ela acha que é uma coisa como se fosse o fim do mundo. Então é relativo, né? Tem pessoas que enfrentam com uma firmeza enorme uma doença grave, com tranquilidade, adequadamente, e tem pessoas que prostram e reclamam, esperneiam e revoltam com uma unha encravada. Não é assim? Aí a gente vê a relatividade que é o fácil com o difícil, né? Então Maria, será que ela achou difícil aquilo tudo? Não dá para saber. Não dá para saber sem ouvir Maria. Mas na história do Evangelho todo, não tem nenhuma passagem de alguém ouvir Maria reclamando. E Maria se prontificou para aquela missão, ser mãe de Jesus. Maria não foi uma mulher aleatória, não foi uma mulher qualquer. Jesus, alguém vai ter que engravidar para nascer Jesus. Qualquer mulher que engravidar primeiro aqui vai ser mãe de Jesus. Não foi assim que aconteceu. Foi uma mulher preparada para aquilo ali, né? Não só naquela encarnação como Maria, mas há muito tempo também. É por isso que Eliseu Rigonati, ele fala naquele livro do Evangelho dos Humildes, que Maria, ele dá tem uma fala ali, que fala que Maria era um espírito virgem. O que é um espírito virgem? Um espírito que já conseguiu depurar de muitas coisas. Não era perfeita ainda, não estava na perfeição, mas ela tinha já livrado de muitos problemas, muitos comportamentos errados há muito tempo. Então era um espírito mais aperfeiçoado para ser mãe de Jesus, né? E na própria criação dela com a mãe dela, com Ana, parece que foi uma criação de preparação boa para ela poder ser uma boa mãe, uma mãe adequada para um ser elevado que viria. E quando ela foi comunicada da missão, né, parece que foi uma consulta com Maria. Você vai ter que vir o Salvador, vai ter que vir um ser especial, tudo. E a gente queria que você fosse mãe dele. Isso pela divindade. Ela falou, eu estou pronta, estou aqui para ser serva do Senhor. Ela se prontificou para aquela missão. Ela sabia que não era uma coisa simples. A dificuldade inicial que houve não foi nem ser mãe de Jesus. A dificuldade inicial mesmo era ser mulher naquele tempo de Jesus. Eu sempre falo isso, toda vez que se vai falar de Jesus, a gente não pode falar de Jesus, dos fatos da época de Jesus, das pessoas que conviveram com Jesus, o jeito como eles ouviram Jesus, pensando com a nossa cabeça de hoje. Não dá certo. A gente tem que voltar lá e entender como era o contexto. E naquele contexto, no Oriente Médio, onde Jesus nasceu, foi a Palestina, nessa região que hoje é altamente conflituosa, dentro de Israel, uma região tensa do globo terrestre. Jesus nasceu ali na Palestina, 2000 anos atrás, mais ou menos 2000 anos atrás, né? Aquela região hoje ainda é complicada a situação da mulher, porque ali a religião é o islamismo hoje. Naquele tempo de Jesus não era o islamismo, era o judaísmo. Mas os conceitos das pessoas eram bem diferentes de hoje. E ser mulher, naquela época, o negócio era esquisito. É esquisito. A mulher, e isso era oficializado, a mulher tinha duas funções.
duas funções naquele tempo. Uma função era procriar, e a outra função era cuidar dos pais na velhice. A função da mulher era essa. E quando fala cuidar dos pais na velhice, ela cuidava dos pais dela. Mas se ela casasse, o natural era casar, e casavam muito cedo naquele tempo, era na adolescência que elas casavam. Maria, né, ela teve Jesus ainda novinha. Se ela casasse, os pais passavam a ser os pais do marido. Ela tinha a obrigação de cuidar dos pais do marido na velhice. Então era procriar e cuidar dos pais. Era para isso que servia a mulher. Não tinha esse negócio de mulher para estudar, para ser política. Não tinha isso. Não existia isso. Ter vontade, ter direitos, não existia isso. Eu falo muito uma coisa interessante, que é verdade. Mulher valia menos que bicho. Menos que bicho, sabe por quê? Porque quando uma mulher ia casar, o pai pagava um dote para o casamento. Eu vou casar com uma moça, filha do seu fulano de tal. Aí para eu casar com ela, o seu fulano de tal pagava um dote para minha família. Um dinheiro para poder casar a filha dele, era o dote, né? Ele juntava dinheiro a vida inteira juntando para poder pagar o dote. Eu falo que mulher valia menos que bicho, sabe por quê? Porque o preço do dote para a mulher casar, às vezes era mais barato que o preço de um camelo. Então a mulher valia menos que camelo. Menos que um jegue, um burrinho e tudo mais. Era assim. Isso era mulher no tempo de Jesus. Olha bem, a gente tem que entender como esse negócio é para saber o que era ser mulher naquele tempo. E Maria vivia naquela época. Naquela época. Parece, né, tudo leva a ter, tudo indica que Maria foi privilegiada por causa de José, que era um homem com pensamento mais avançado. Um homem que também foi preparado para aquela missão, de constituir aquela família que seria uma família especial para a humanidade, né? Então José respeitava Maria, cuidava de Maria, fazia ali os aparatos todos que devia fazer para proteger a mulher dele. Mas não era todo mundo que tinha esse privilégio, não. Então Maria vivia nesse meio e engravidou de Jesus. Ser mãe de um missionário não é uma coisa simples. Ser mãe de Jesus não é ser mãe de um menino qualquer. Não é. Quem é que é mãe? É fácil ser mãe? Não. Você é testado todo dia, toda hora, né? Ser mãe é uma missão difícil, né? Pode gostar, pode achar agradável, pode achar sublime, mas não é fácil, não é. Não é. Vamos ser sinceros. É difícil, é desafiador, você é o tempo todo testada, né? Você tem que estar o tempo todo assim preocupada em ser um bom exemplo, falar a palavra certa, instruir direito, orientar adequadamente para fazer efeito o que você fala, e o que você fala e o que você faz fica estruturado na cabeça da pessoa pro resto da vida, porque mãe tem esse poder de treinar o filho, né? Imagina, se vocês sendo mães, assim já é difícil, imagina se o filho de vocês fosse um grande missionário, como foi o caso de Jesus. Então para Maria foi uma coisa difícil, porque ele desde cedo mostrou características especiais, que não era um menino comum. E ele, sendo especial, ele exigia também cuidados especiais. Ela se desdobrava mais por causa dele. Não era aquele filho que você podia pôr de castigo, que você podia chamar a atenção, você podia corrigir e ficava por isso mesmo, baixava a cabeça e obedecia. Não era assim. Porque era um filho especialíssimo, avançadíssimo, e ela sabia que ele era um espírito mais aperfeiçoado do que ela, que ele já era perfeito, do que era Jesus. E ele conversava com profundidade. E tem exemplos no Novo Testamento. O primeiro exemplo que tem foi quando eles foram viajar, ele ficou para trás lá, e ela e José tiveram que voltar. Estava ele lá conversando com os doutores do templo. Doutores do templo é como se fossem assim, os bispos, os líderes religiosos que por acaso também tinham ascendência política.
E o menino de 12 anos, quando fala em 12 anos, outra coisa que a gente não pode entender como se fosse um menino de 12 anos de hoje. Naquele tempo, 12 anos era menino de tudo, não tinha maturidade, né? Mas ele, com 12 anos, teve habilidade intelectual para conversar com os doutores do tempo, e foi uma conversa profunda. E os doutores ficaram impressionados com a maturidade daquele menino, que era Jesus. Ela era mãe desse menino. Imagina como que foi esse encontro. Voltaram preocupados, ela com José, tensos, cadê esse menino que não aparece? Doido para bater no menino, porque o menino, quando os homens quer pegar no porrete, né? Chega lá, está o menino brilhando de conversar com os doutores. Como é que chama a atenção do menino desse? Não é, entendeu o que é o desafio? Como é que são os desafios de Maria? Era isso. E o filho dela, desde cedo, demonstrou que ele era irmão da humanidade. Todo mundo era irmão dele, todo mundo era visto por ele como especial, todo mundo era acolhido por ele. Ele vivia levando gente para dentro de casa, eles eram pobres. José era carpinteiro, ganhava pouquinha coisa, né? Aí Jesus chegava em casa, mãe, meus amigos estão aqui para almoçar com a gente, aquele monte de mendigo. Era assim, né? Mãe de Jesus, tudo isso. E ela entendeu desde cedo essa missão toda dele, e ela deu suporte para ele poder desempenhar a missão. Um exemplo lindíssimo que tem, que eu acho uma passagem tão especial do Evangelho, eu estou inclusive fazendo um estudo psicanalítico sobre essa passagem, a relação psicanalítica de Jesus com Maria. Foi nas bodas de Caná. Aquele negócio foi muito bonito, muito interessante, porque Jesus ali fez o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Só que antes, eu não vou contar a história toda, você já conhece como é, não vou detalhar muita coisa, porque tem muito detalhe nessa história, que também não é o assunto, né? Mas antes dele fazer o milagre de tomar água em vinho, ele ficou inseguro. Aí Maria viu que o negócio tinha acontecido, acabou o vinho da casa, falou: Jesus, faz alguma coisa. Acabou o vinho da festa. Mãe, não é chegado o meu momento. Ela falou assim: dá um jeito. Como toda mãe fala para o filho: dá um jeito. Você não vai deixar os donos da casa passar uma vergonha dessa, dá um jeito. Ela sabia que ele tinha como dar um jeito. E ele mostrou insegurança: mãe, como é que eu vou fazer? Não está no meu momento ainda. Dá um jeito, menino, resolve. Ele era adolescente. Aí ela não deu muita moral para ele, para o chilique de Jesus. Não deu muita moral para a insegurança de Jesus, virou para os donos da casa, para os escravos do dono da casa. Obedeceu tudo o que ele mandava. O que ele mandava, vocês obedeçam de fazer. Aí Jesus foi e mandou: encham recipientes com água, encham as talhas de água. Aí, tá, beleza, eles encheram, cobriram, agora pode ir lá e verifica. Aí o mordomo foi lá, pegou a água virou vinho. Mas o que é o interessante que eu queria falar sobre isso? Que Jesus, para fazer o primeiro milagre que ficou registrado na nossa história de humanidade, ele precisou do quê? Do empurrão da mãe dele. Não é magnífico isso? O ser mais evoluído que pisou na Terra, ele não teve segurança, autonomia para ter a iniciativa de fazer o primeiro milagre. Precisou de Maria dar o impulso, dar o suporte para ele e falar assim: pode fazer, sua hora chegou sim. Ela precisou falar para ele. E não é assim que a nossa vida funciona? Tudo que a sua mãe fala assim, você pode fazer. Gente, não tem governador, não tem constituição, não tem decreto que valha mais que o peso do consentimento de uma mãe. É ou não é? Se a minha mãe deixou, acabou. Quem que é? Qualquer pessoa que desafiar o que a minha mãe falou, não é assim? A minha mãe deixou, eu estou livre para tudo. Jesus precisava desse aval de Maria para começar o seu primeiro milagre. E ali fazer aquele contexto todo de milagres. Maria.
Maria, olha o peso, olha a envergadura desse Espírito que foi Maria. E ele, na sua missão de Jesus, intensificou, ficou adolescente, ficou adulto, adulto jovem, e foi intensificando sua missão, constituindo seu apostolado, divulgando o seu propósito de estar aqui, que era revolucionar a terra para um reino diferente, que não é deste mundo, o reino de amor, de paz, aquela coisa toda, e Maria acompanhando tudo aquilo. Aí, quando acontecem os fatos com Jesus, os outros milagres, as curas que ele fazia, as pregações que ele fazia, no Evangelho não mostra mais onde estava Maria, mas ela acompanhava tudo aquilo. E ela volta a aparecer numa passagem bem especial também da história do Evangelho, que foi na hora final de Jesus. Maria acompanhou os momentos finais de Jesus. Perder um filho, uma mãe perder um filho, é uma experiência muito dolorosa, uma experiência assim, que dói agudamente. É uma experiência que não consegue apagar uma mãe perder um filho, né? Quando a mãe perde um filho com sofrimento, o filho morre doente, uma doença grave, aos poucos, fica muito marcado na mulher, né? Para sempre. Nunca esquece, para sempre fica marcado. No caso de Maria, que era uma mãe muito sensível também, o filho dela morreu como? Ele morreu de pena de morte. E foi uma pena de morte sabidamente injusta, porque Jesus, ele foi condenado sem ser julgado. Não teve um processo com julgamento como deveria acontecer e era previsto no Império Romano. Ele não foi julgado, ele foi condenado logo de cara por Pilatos, e precisavam livrar de Jesus. Então, ele morreu de forma injusta. E todo mundo sabia, ele sabe até hoje, que ele não tinha erros. Ele não tinha erros para ser condenado. Ainda mais para chegar naquele tipo de condenação como ele passou. Não foi uma condenação simples, porque havia naquele tempo no Império Romano a previsão da punição por pena de morte. Havia várias punições. E havia também a pena de morte, que era matar a pessoa que cometeu um crime, um delito grave, né? Mas também havia outras punições. Por que não pensaram numa punição mais branda para Jesus? Foram logo de cara pensando na pena de morte. E como se não bastasse, escolheram a pena de morte com um esquema de crueldade. E foi uma crueldade lenta, o que agrava muito mais. Não foi uma crueldade rápida, que podia muito bem fazer igual faz até hoje. Em alguns países do Oriente Médio, né, que tem pena de morte ainda, e bate a cabeça da pessoa lá, pega a espada, pá, e decapita a pessoa, morre. É pena de morte. Corta o pescoço da pessoa, a pessoa morre na hora. Ou dá um tiro. Tem um lá que dá um tipo de morte, dá 12 tiros. Aí tudo de uma vez, a pessoa recebe 12 tiros e morre de uma vez ali. Podia muito bem fazer uma morte rápida com Jesus, mas não. Quiseram fazer uma morte lenta para aumentar a tortura. Vocês que são mães de novo, quando o filho de vocês chega em casa e conta que apanhou de um colega na escola, vocês viram umas onças, é ou não é? De imaginar que o menino foi judiado, que o menino foi assim, injustiçado, machucaram seu filho, né? E ela sabia que o filho dela estava sendo condenado, sofrendo injustamente. E ela assistiu todo o cortejo de tortura. Ela estava lá. Se você quer acabar com a mulher, não precisa bater nela, não precisa matar ela, não. Você mexe no filho dela. Você encosta um dedinho no filho dela para você ver. Aí sim você mexe com ela, né?
e ela viu o filho dela passando por tudo aquilo, assistiu impotente. Ela não tinha condição de fazer nada para alterar aquele sacrifício que estava acontecendo. Ele foi condenado, aí Jesus passou por todas aquelas dificuldades, empurraram Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, ele fraco, com sede, pedia água, não davam, e batendo chicote nele, mandaram ele carregar aquela cruz, aquela tora pesada, ele já, sem forças, e ela vendo aquilo ali perto, chorando, sofrendo. Aí alguns apóstolos, João, que era muito carinhoso com ela, consolava, filho, calma, e tudo mais, tentava acalmar, e ela vendo aqui, não vou deixar meu filho não. Pregaram Jesus na cruz, pregar na cruz era um esquema de morte muito doloroso, porque o pregar na cruz, quando a pessoa é pregada na cruz, sabe por que a pessoa morre depois de pregar na cruz? Como é que ela morre? Do que morre? Porque cada morte tem uma causa, Quando a pessoa é pregada na cruz, fica naquela posição ali assim, a pessoa morre de asfixia, de falta de ar, porque ela fica ali pregada. Se você fica todo aqui, nesse tempinho que fica a mão mostrando para vocês, já está adormecendo aqui, fica adormecendo. Se ficar um tempo com o braço para cima, começa a adormecer, fica mais tempo, começa a doer, porque vai faltando sangue, E ali estava o prego, aqui, segurando o corpo dele, e outro no pé. Então estava pesado, doendo demais. E nesse tempo, parado aqui debaixo do sol, o sol, outra coisa também, o sol em Israel é igual o sol de Goiânia piorado, porque lá é deserto, é forte, é calor enorme, E ele transpirando, perdendo sangue, pediu água, molharam o algodão com vinagre, colocaram na boca dele em vez de água, olha, para piorar a humilhação, E doendo, aí de tanto tempo que assim, os músculos da caixa torácica entram em tetania, eles param de funcionar, a pessoa não consegue mais movimentar o tórax para respirar e morre asfixiada, com dor e asfixiada. É uma morte lenta, doloridíssima, tortura. E Maria estava ali no pé da cruz, vendo tudo aquilo, até Jesus esvair, acabar e morrer mesmo fisicamente. Foi expiatório isso para ela, o que ela passou. Fazia parte da dor, da missão de ser mãe de Jesus. E antes de morrer, lá na cruz ainda, ele virou para ela, ele deu um destino para Maria. Falou, mãe, estava ela perto de João. João que era um apóstolo que amava demais Jesus. João ali ficou também impotente, sofrendo de ver o amigo dele passando por aqui, não podia fazer nada, Ele ficou consolando a mãe dele, Maria, os dois no pé da cruz chorando, impotentes. Aí os dois, Jesus viu aquela cena ali e falou assim, mãe, eis aí teu filho. Ele virou para João e falou, João, eis aí a tua mãe. Ele pediu para ele cuidar dela, como filho, e para ela cuidar dele como mãe. Entregou um para o outro. Ele sabia que ele ia partir, entregou um para o outro, para João cuidar de Maria. Não deixou ela sem amparo. Morreu, ficaram todos ali. E aí aconteceu aquele cortejo todo do pós-crucificação de Jesus. E cada apóstolo foi para um canto, para um lugar, e João, todos eles saíram da Palestina, E João, ele foi para a região da Grécia, que era a Grécia naquele tempo, para uma cidade no leste da Grécia, que hoje pertence à Turquia. Hoje está na costa, no litoral oeste da Turquia, para a região de Éfeso. Foi para lá, João, para a região de Éfeso, e levou Maria com ele. João fazia as pregações, tudo, as pessoas, e ele viajava para pregar o Evangelho. Ele saía para cidades próximas para levar o Evangelho, ficava Maria lá na casa. Construiu lá acima de uma montanha, tem um litoral aqui, aí tem uma montanha bem do lado da praia aqui assim, uma casa de pedra lá em cima. Eu conheço essa casa, gente, eu já fui lá. Foi uma experiência muito interessante mesmo, muito interessante mesmo. E
E a Turquia é um país muçulmano. Por ser muçulmano, não é um país cristão, para eles não tem importância nisso, né? Então a casa é visitada, não tem aquele enxame de turista demais, porque o país é muçulmano, a gente consegue visitar com calma. Você vê uma casa de pedra, você entra na casa de pedra, em cima da montanha, lá embaixo, o oceano. Muito bonito o local. E Maria ficava nessa casa quando João saía, quando ele viajava, e ela recebia as pessoas que iam atrás dela para poder receber orientação, conselho, pessoas pedindo ajuda. E ela era muito bondosa, ela procurava ver todo mundo, um filho, acolhia as pessoas com o amparo maternal que ela tinha, né? E acolhia as pessoas desvalidas, os pobres, os doentes. Ela muito carinhosa com todos, e de tão bondosa que ela era, uma pessoa atendida uma vez falou: ela é a Mãe Santíssima. Aí que nasceu o termo Mãe Santíssima. Aí falava, era a casa da Santíssima. Então foi um pobre, um doente da região que falou que era Santíssima. Todo mundo falava, vamos na casa da Santíssima, Maria Santíssima. Virou a partir disso, né? Ficava lá, recebia gente, o dia inteiro o povo atrás de ajuda, de aconselhamento, tudo mais, orientação. E ela ouvia, orientava o melhor que ela podia, sabe? Dá licença. Aconteceu que um dia, ela estava lá uma tarde, assim, atendeu outras pessoas naquele dia, tudo. Aí esvaziou. No fim da tarde, ela sentou no banquinho que tinha lá, né, olhando assim do tempo, imaginando sobre a vida dela, refletindo sobre a vida dela, lembrando tudo que ela passou, aquelas dificuldades que ela viveu, né? Não tinha marido mais, José tinha morrido, a gente não sabe na história do Evangelho quando foi que José morreu, ele desencarnou, mas ele já na morte de Jesus não estava mais presente, ele morreu bem antes disso. Lembrando o filho dela, saudade dele, lembrando das dificuldades que ela passou, o tanto que ela tinha saudade de Jesus, os problemas, e ele desde criança manifestando aquele amor pela humanidade, aquela fidelidade à missão que Deus deu para ele. E ela ali nostálgica, olhando, sentada, sozinha, entardecendo, o vento do mar subindo, passando ali e tudo. Aí ela viu lá de baixo subindo uma pessoa na montanha. A pessoa subindo lá. Achou aquilo mais nova dela. Você não costuma ver gente nessa hora. Porque antes de anoitecer o povo já para em casa, ninguém vem para não sair e tudo mais. Mas tem uma pessoa subindo ali. Tudo bem, a pessoa precisando de ajuda. Sempre o povo que a gente está atrás de ajuda. Aí subiu uma pessoa com uma túnica, né? Tampada pela túnica, com o rosto. Chegou, cumprimentou ela. Ela sentiu bem pela presença. A pessoa sentou perto dela, começou a conversar com ela. Ela começou a estranhar aquele negócio, porque todo mundo que ia lá era para pedir, para perguntar, para atrás de um conselho, todo mundo. E ele começou a conversar com ela e falar, contar algumas coisas para ela, falar sobre Deus, assim, e ela foi sentindo tão bem naquela presença, tão bem, tão confortada com aquilo, aquele diálogo profundo, trazendo tanto assim, tanta força para ela, tanta esperança, né, energia boa para ela, foi sentindo bem com aquilo, e começou assim a ficar, gente, mas que homem é esse que vem aqui assim trazer uma coisa, falar tantas coisas profundas, sublimes para mim numa hora dessa, e começou assim a suspeitar. E o rosto tampado pela túnica, só parecia um pedacinho assim do rosto, não conseguia ver, estava escurecendo. Aí ela desconfiada, olhou para ele assim, não conseguia entender, e ele mostrou as mãos para ela. Quando ela viu as mãos perfuradas, ela ajoelhou: meu filho, as chagas que te fizeram. Aí ele falou assim, ele não deixou ajoelhar. Ele levantou, segurou, levantou
senhora não ajuda. Sou eu que devo ajoelhar para a senhora. Ela certificar, ela levou a mão no peito dele, abriu a túnica, que ela queria ver, certificar que era o que ela estava pensando. Aí viu uma perfuração no lugar do coração, e foi onde entrou a última lança que eles mandaram quando ele estava crucificado no fundo do coração. Ela viu aquilo ali, ela levou as duas mãos para tampar, para proteger. Não teve dúvida mais, era o filho dela, era Jesus, veio buscar. Aí ele falou: eu vim buscar, a senhora agora será a rainha no reino de meu Pai. E assim ela se encarnou e foi levada diretamente por Jesus. Ele veio buscá-la, ela foi diretamente com ele para o plano superior. Só que antes de sair da terra, ela fez um pedido. E era uma pessoa que tinha uma condição, uma bagagem tão grande, que ela podia pedir o que ela quisesse, que ela ia ser atendida. Ela fez um pedido especial. Ela falou assim: eu queria fazer uma coisa, meu filho, antes de sair da terra, eu queria ir num lugar. Eu queria ir em dois lugares. Mãe, peça o que a senhora quiser. Aí ela foi primeiro no abismo terrestre. E é uma região que havia muitos espíritos de sofrimento, né? Ela foi lá, acolheu aqueles espíritos, fez oração por eles, e depois pediu para ir a outro lugar. Ela foi levada, era um manicômio, era um hospício. Levada para um hospício com pessoas doentes mentais, perturbadas. Naquele tempo não havia estrutura para cuidar de quase nada, ainda mais de paciente psiquiátrico, né? Aquele monte de pessoas ali perturbadas lá, e ela queria deixar um presente para eles, para acalmá-los, para tranquilizá-los, porque ela sofria de ver aquelas pessoas em sofrimento. Ela aproximou de uma moça que era uma doente mental também, mas ela percebeu que a moça tinha um canal de mediunidade. Hoje nós sabemos que é mediunidade. Aproximou dessa moça e falou: minha filha, cante. E essa moça cantou um hino mediunizado, cantou um hino muito sublime, cantou uma música sublime. Enquanto essa moça cantava, os loucos tranquilizaram para ouvir a música, e Maria foi e deu um abraço em cada um. Partiu da terra junto com Jesus e ganhou de Deus uma missão muito especial. Maria, pela sua condição afetiva tão especial, foi colocada para ela uma missão dificílima, uma missão que exige tato, delicadeza, psicologia e muito amor. Ela foi designada a ser a mentora principal de acolhimento dos suicidas. Nós sabemos disso hoje. Maria coordena a equipe das pessoas que suicidam, porque é tão doloroso o sofrimento de um suicida que tem que ser alguém com amor muito potente para conseguir neutralizar o peso daquela energia dolorosa que é. Essa história final que conta para a gente é o Humberto de Campos, do Boa Nova, que é um livro assim inesquecível. É impossível a gente não ler, não conhecer esse livro. É importante, é necessário ler esse livro, porque ele coloca Jesus para a gente de uma forma tão próxima e termina a história, especialmente com o capítulo Maria, em que narra essas últimas cenas. Essa é Maria. Aqui foi falado um pouco da personalidade e das características daquela mulher, desse ser tão especial que a Terra conheceu. E Maria que sirva de inspiração para todos nós, nos momentos difíceis, nas dificuldades, né? Não só para pedir acolhimento, também para isso, mas para inspirar em relação à conduta. E te inspirar e procurar fazer igual quando é necessário ter amor, quando é necessário ter resignação, quando é necessário ter paciência,
ter abertura para o próximo, ter psicologia para relacionar com as pessoas. Esse é o Espírito de Maria vivo para nos inspirar, nos mover, nos direcionar para degraus maiores. Muita paz a vocês, um bom Natal para todos, que seja um Natal com significado especial, um Natal aproximado da essência crística de verdade. Façamos nossas reuniões familiares, confraternizações, como quisermos fazer. Vamos procurar não esquecer do aniversariante e que Ele nos abençoe e nos proteja sempre. Sim, sim.